Grande Super. Marcelo, em primeiro lugar, obrigado por participar da live, obrigado por gastar uma hora do seu tempo. Eu sei que você anda super atarefado, porque afinal de contas essa Covid, embora seja uma doença sistêmica, ela ataca bastante o pulmão, e você como pneumologista, intensivista, eu sei que está assoberbado. É. Então a gente queria começar dizendo assim, é uma pergunta meio de pneumologista, tem um consultório cheio. Como isso alterou seu consultório? Você continuou fazendo consultório, diminuiu os atendimentos, sua emergência, parou geral? Teve colegas que pararam tudo. Você, qual foi a sua conduta? Bom, no começo a gente ficou muito na dúvida do que fazer, porque ninguém estava entendendo muito como ia ser a situação, se ia chegar de fato no Brasil como chegou, firme e forte. Provavelmente nós seremos o segundo país do mundo a ter maior número de mortes, só ficando atrás dos Estados Unidos. Mas quando começou na China, a gente começou a debater o que ia fazer, não ia fazer, só que naturalmente os pacientes começaram a ficar com medo de vir ao consultório. E a gente também com medo de atender pacientes que estivessem contaminados, né? Não era uma praxe usar máscara ou protetor de face, como a gente usa hoje em dia atendendo pacientes, mesmo depois de triado. Então, o que eu comecei a fazer? O paciente me ligava e eu perguntava, tem sintomas de gripe? Tem. Então, a primeira consulta vai ser sempre via vídeo. Ou no hospital, onde eu tenho todo o aparato de Proteção. de proteção. Os outros pacientes que nós sabemos são um controle de asma, um paciente que quer parar de fumar, um tratamento de uma outra coisa, sabidamente não Covid, depois dessa triagem, eles eram atendidos normalmente. Porém, no começo, os próprios pacientes não queriam vir ao consultório, com toda a razão. Normal, normal. Nem ao hospital, né? Diga-se de passagem, eles não queriam nem em hospital, né? Nem no consultório, nem no hospital. Apesar que eu digo que no hospital talvez seja um dos lugares menos perigosos que existem, porque você já chega lá focado, sabendo que lá é um risco. Então lá você não vai dar mole, não vai tirar a máscara, não vai ficar botando a mão no rosto, você vai passar o gel com muito mais frequência. Oi? Mas isso tudo é interessante, porque como é uma doença nova, a gente foi aprendendo ao vivo, né? A gente foi vivenciando e vendo o que era melhor. No início, todo mundo meio perdido. Eu sei que você trabalha como chefia um CTI há muito tempo aqui no Hospital Grande, no Rio de Janeiro, e eu sei que grande parte do teu corpo clínico, incluindo você, o Gustavo Nobre e outros colegas, você tem uma ideia de quantos? Vários, né? A maior parte das pessoas que pegaram o coronavírus eram pacientes, eram médicos que estavam trabalhando na emergência. Até porque, como é divulgado, os sintomas mais comuns do coronavírus são sintomas respiratórios. Então, a proteção de proteção individual era reservado para atendimento em pessoas com sintomas respiratórios. Hoje em dia a gente sabe que mais da metade dos pacientes apresentam diarreia, por exemplo, como apresentação inicial, e muitos desses pacientes com diarreia não eram controlados ou triados como suspeitos. Isolados adequadamente, contaminavam os médicos. Então, você sabe quantos ou qual percentual de médicos que estão na linha de frente do CTI ou da emergência precisaram ser internados para se tratar? Ou a maioria tratou em casa? A maioria tratou em casa. Na verdade, lá dos nossos médicos da Casa de Saúde de São José, nenhum foi internado, né? Incluindo eu. Você não foi Mas internado? tiveram... Não. Eu fui na emergência no primeiro dia, porque eu estava com uma oxigenação um pouquinho baixa. E, na verdade, quando eu cheguei no hospital, eu estava normal, eu estava desidratado, fiquei meio assustado. Peguei o carro, falei para Verônica, eu estou indo para o hospital. Peguei o carro sozinho, fui para o hospital.
Cheguei lá, aí eu fiz todo o protocolo, tomografia, exames de sangue para avaliar a gravidade da doença. Tinha E meu. comprometimento pulmonar na tomografia? Não, Não. graças a Deus não. Aí Peguei bem no começo. você voltou para sua casa, você tem mulher e 3 filhos, não é isso? Mulher e 3 filhos. Como é que você Imediatamente fez em eu casa? peguei. Então, eu fiquei no meu quarto e o resto da casa para a família. É igual um Du- presidiário, é, passava comida debaixo da porta. a comida era colocada para mim e retirada é, depois que eu acabava, numa bandeja, né? Eu não podia nem pedir para repetir. É verdade que nos 3 primeiros dias eu não tinha muita fome, que eu tive muita febre, calafrio, dor no corpo, mas logo com os remédios os sintomas foram melhorando e no terceiro dia eu já estava. Você tomou o quê? Sintomático ou tomou algum remédio específico? Eu não posso, eu sou que nem o secretário de saúde de São Paulo, né? Eu finjo que eu não tomo, né? Não tomo nada. Mas o, é, existem poucos tratamentos que são confirmados para o tratamento do coronavírus. E se algum deles vai fazer efeito, tem que ser feito no começo. Você não Sim. pode esperar chegar no grau que o governo dizia no começo, agora até mudaram o discurso, Isso. chegar a ter falta de ar para ir para o hospital para começar um tratamento, porque aí você, em geral, já passou da fase viral. Se os remédios que existem no mercado funcionam de verdade, como a cloroquina, a azitromicina, a anita, a ivermectina, o que for que seja, se por acaso funciona, eles têm que ser dados nos primeiros dias e não ficar torcendo para que a coisa não fique grave. Não, eu entendo, Marcelo, muito bem. Essa é uma live aberta, nós temos clientes, amigos, que a gente não está aqui para dar receita para ninguém. Mas o fato é que se a pessoa deve procurar o seu médico para ouvir o que deve tomar, mas que se for tomar, se é que tem algum efeito da hidroxicloroquina e outros remédios, esse efeito é até o 5º dia, no máximo. Depois disso, aí já é uma reação inflamatória e não tem mais efeito. Saiu um trabalho na semana passada publicado na melhor revista médica do mundo, que é o New England Journal of Medicine, avaliando os efeitos da hidroxicloroquina e mostrando que não havia efeito. Só que quando você lê com atenção o trabalho, você percebe que eles dão o remédio quando a pessoa é internada. Eu li E, isso. em geral, o paciente é internado depois do 7º dia. E aí, já seria numa fase avançada, né? Já seria numa fase avançada. Eu não estou dizendo que funciona, né? Porque a gente não tem trabalhos definitivos. Existem trabalhos polêmicos, né? Mostrando uma redução assim do grupo que tomava internava 1%, do grupo que não tomava internava 15%. Do trabalho do francês, do Didier Raoult, cheio de críticas metodológicas, né? Mas se você for fazer alguma coisa, quiser fazer alguma coisa com coerência, seja lá o que for, que faça logo no começo. Né? Marcelo, é isso que eu prego para eu fiz isso comigo, independente do remédio que eu tomei, eu fiz isso que eu me tratei no começo, é assim que eu prego para os meus pacientes, com todo o cuidado que eu posso tomar. E alguém da sua casa, sua mulher, seus filhos pegaram a doença? A minha esposa também ficou doente, mas ela teve uma doença muito leve, só alterou o olfato, mais nada. E meus filhos... Ser medicada ou nem tomou nada? Ou tomou algum medicamento, isso a gente não vai falar, mas tomou alguma coisa? Ela tomou alguma coisa, mas ela nem... Normalmente, ela tinha sintomas tão leves que não precisavam ser medicados. A verdade é que a gente também não sabe quais são os pacientes que vão evoluir para o sintoma mais grave. Em geral, são os pacientes que permanecem com febre continuada e tosse muito grande durante 3, 4, 5 dias. Os pacientes que já perdem o olfato logo de cara, em geral, evoluem melhor. Isso é um dado muito interessante, porque é uma observação clínica. É uma sintomatologia nova que a gente não conhecia em outras viroses, mas que quando pega mais vias aéreas superiores, tipo rouquidão, como eu tive, muita rouquidão,
e alteração do olfato, que a gente não sabe quando volta. Tem gente que perdeu o olfato e não voltou até hoje. É mesmo? Em geral, a evolução clínica é melhor. Mas é interessante já saber se há comprometimento pulmonar, né? Olha só, Ou tem muita gente aqui perguntando o que você tomou. Eu estou lembrando aqui agora que você está me fazendo lembrar o Tim Maia. Você lembra do Tim Maia, o famoso cantor? Sabe por quê? O Tim Maia, perguntaram a ele, Tim Maia, é verdade que você parou de beber? Ele falou, parei de beber, mas eu minto um pouco. A questão é polêmica, né? Demais para falar em relação aos remédios, né? É muito polêmica numa live aberta, mas eu usei todas as armas que eu tinha para me ajudar. Isso. Não, eu acho que a pessoa que estiver doente, ou início da doença, suspeita da doença, deve falar com o seu médico. Se for o Marcelo, ele vai dizer o que ele tomou e vai fazer para você. Cada um tem sua opinião. Né? Cada um tem sua opinião. Eu sou muito cauteloso. Claro. Durante anos, a gente, falando sobre hidroxicloroquina especificamente, durante anos, pacientes com diversas doenças usaram e nunca foi relatado problema. Pacientes com lúpus, artrite reumatoide, né? Diversos pacientes usaram e nunca foi relatado problema. Agora começaram a surgir problemas exatamente durante essa pandemia. Sempre foi passado para nós, pelos professores, como um remédio extremamente seguro. Né? Exato. Mas aí o risco seria o risco de ter uma arritmia cardíaca. E o que eu costumo fazer com os pacientes hoje em dia é fazer uma monitorização em casa com telemetria de eletro. Uma coisa que só se faz no Rio de Janeiro. Em lugar nenhum do mundo tem, porque é um software brasileiro. E é muito legal. A gente teve de 40 pacientes já monitorados, só um paciente a gente teve que interromper porque alterou o eletro sem ter arritmia. E esse cuidado é melhor do que no hospital, porque no hospital você não fica olhando tanto detalhe. E esses pacientes todos estão internados. Ou seja, é uma internação muito triste, porque o paciente fica sozinho, Marcelo. Fica sem família. É verdade. Né? Você já falou aqui, mas só porque agora estão chegando umas perguntas, eu gosto sempre de deixar que as pessoas participem. A Leandra Medsavar falou que já usa a medicação, a hidroxicloroquina, em outros problemas dermatológicos com segurança há muito tempo. Quer dizer, não é esse fantasma que se diz hoje. Eu acho que a população ficou um pouco apavorada. Eu acho que se o seu médico achar conveniente, não é uma medicação tão arriscada quanto está apregoando por aí. A segunda coisa, a Tutsi, você já respondeu, mas ela pergunta se a anosmia pode demorar mesmo. Você acha que já respondeu? Não? Pode, né? Em relação à segurança, é muito interessante porque nos pacientes, o problema é a associação com a azitromicina. A associação com a azitromicina parece que prolonga mais, altera o eletro mais do que a cloroquina pura. Porém, no trabalho do francês criticado, é essa associação que faz a carga de vírus cair mais rápido. E a gente está tendo a experiência pioneira no mundo de fazer o acompanhamento domiciliar com o grupo do Guilherme Peck e do Rodrigo Sá, domiciliar, sem internar, e ele vê o eletro 12 vezes por dia, analisando e dizendo qualquer alteração. E a gente vai publicar um trabalho agora, estamos escrevendo um trabalho mostrando que em 40 pacientes, sendo muitos deles idosos, pacientes com doenças no coração e pacientes diabéticos, e a segurança, só teve um paciente, inclusive era uma menina mais jovem, assim, da minha idade, de 30 anos, né? Mentira, um pouquinho mais... que eu tive que interromper antes da hora. Então, a gente vai ser o primeiro trabalho no mundo a provar que você pode usar e ter uma estratégia de monitorização segura, inventada por brasileiros. Muito legal, né? Mas você associa com a monitorização de saturação também? Hoje em dia o oxímetro está na moda, o oxímetro está na moda e está caro, né? Eu comprei um monte quando eu vim para o meu consultório novo para emprestar para os pacientes. Um monte é R$50 e já estão vendendo a R$500. O meu amigo da
Marcelo também me emprestou alguns para eu dar para os pacientes, né? Tatiana me emprestou, ajudou muito. Mas o pessoal, isso virou uma coqueluche, né? Igual ter termômetro em casa, e é uma segurança. Por que é uma segurança muito grande? Porque existe uma característica clínica no paciente com coronavírus, que é o seguinte: a oxigenação cai e o paciente não sente falta de ar. É curioso isso. Quando é como se ele tivesse adaptado à altitude. Tem artigos dizendo isso. Então você chega a 90, 91, 89, numa situação que qualquer outra doença, o paciente estaria morrendo de falta de ar e correndo para o hospital, e ele não está percebendo. E o oxímetro ajuda de uma maneira objetiva a falar, olha, abaixo de 93%, corre para o hospital. Entendi. Entendeu? Corre não, porque está correndo, já não dá para correr. Não dá, mas o paciente não sente falta de ar. Isso é muito interessante. Olha só, então, quando o paciente vai sentir... E em relação ao complementando ao tempo da anosmia, a gente tem que lembrar que em fevereiro, março, não havia coronavírus no Brasil. É verdade. Então é uma doença muito nova. A gente não tem tempo para saber quando os sintomas que a gente vão ficar zerados, curados. Entendi. Te perguntou... Oi? Uma pessoa que está na nossa live, a Beatriz Gurgel, perguntou assim: já dá para afirmar que quem pegou não pega mais? Então, é uma doença que tem 4, 5 meses. Alguns coronavírus geraram imunidade de 6 meses, outros de 6 anos. O vírus da gripe tem imunidade de 1 ano, a gente tem que vacinar anualmente. E o vírus do sarampo, a imunidade é eterna. Nós só vamos saber quanto tempo dura essa imunidade com a história. A história vai contar para a gente. Nós estamos escrevendo o capítulo da história. Porém, nunca em tão pouco tempo a ciência produziu tanto conhecimento como produziu agora no coronavírus. Toda razão. Se não fosse a China... quando a China admitiu que tinha coronavírus, a quantidade de informação científica que se iniciou produzindo lá foi enorme. O que eles fizeram de trabalho foi enorme. O problema é que vale até a pena ver um documentário do coronavírus no Netflix, é um documentário curto, que eles demoraram 1 mês para admitir. E se eles tivessem admitido 2 semanas antes, não tinha tido esse pandemônio, né, de pandemia todo, né? Não tinha. Se a gente tivesse se alertado antes, né? Tem outra pergunta para você aqui. Uma pergunta boa do Varela. O Varela fala: o viés do vírus americano será algo diferente do nosso? É que e do ramo europeu é a quantidade de obeso mórbido, com muitas morbidades. Ou seja, acha que o povo americano é mais doente, mais obeso? Você acha que talvez a mortalidade seja maior por causa disso? Explicaria? Olha, a nossa mortalidade está igual a nossa mortalidade está parecida com a mortalidade dos Estados Unidos. A gente é muito preocupante. O Brasil é um dos países com maior mortalidade que existe, né? O nosso pico, o auge ainda vai chegar lá em julho. E são previstas pelos matemáticos, pelos modelos matemáticos, 200 mil mortes. Nós temos 15 mil ainda. 200 mil mortes. Até julho, né? Então vai ter dia que a gente vai ter 1.000 mortes por dia, né? Agora, em relação aos fatores de risco, sim. A obesidade, em todas as idades, é um grande fator de risco. Então, pessoal, é hora de ficar magrinho, fechar a boca, mudar hábitos de vida, ter um bom estilo de vida, porque o bom estilo de vida favorece a recuperação. E uma outra coisa interessante, que também se vocês olharem o mapa mundi do coronavírus, vocês vão perceber que na África Central tem pouca doença. Verdade. E isso ou é porque é subnotificado, pouco testado, ou a explicação científica seria que o vírus entra na célula pelo receptor chamado receptor da enzima conversora da angiotensina. E os negros e as crianças
tem pouco desses receptores. Talvez por isso os negros africanos e talvez por isso as crianças tenham pouca doença, né? Ou doenças mais leves. Esse fato se repetiu, Marcelo, se a gente analisar no mapa mundi que você se referiu, em ter casos mais leves e menos casos, em dois dos países mais populosos do mundo, que são o segundo, a Índia, e o terceiro, que é a Indonésia. Eles também tiveram a doença mais leve e uma mortalidade menor. E é uma população extremamente densa. E a Indonésia, ainda diria, a própria Índia, não tem as melhores condições sanitárias. Existe uma susceptibilidade genética clara e a doença é muito dependente do hospedeiro. Tem pessoas que reagem muito mal à doença, tem pessoas que reagem de uma maneira muito branda, mas é muito incomum você ver mulheres magras, jovens, tendo doença grave e homens jovens, magros, tendo doenças muito graves. É mais comum ter em homens, é uma coisa interessante, as mulheres são mais protegidas. Mas a obesidade, em qualquer idade, é um grande fator de risco. E muitos dos pacientes que estão internados ou que estão precisando de tratamentos mais intensivos são obesos. Ou idosos. Né? No nosso hospital, a mortalidade em média, em torno de 82 anos. Ou seja, você falou em mortalidade, você daria por alto no hospital qual é a taxa de mortalidade? No Rio de Janeiro, nas unidades de terapias intensivas do Rio de Janeiro, a mortalidade está variando de 18% a 25%. Nas unidades de terapia intensiva. Né? No nosso hospital, a gente tem várias unidades, né, que são unidades semi-intensivas, está uma mortalidade bem mais baixa. Ou seja, a mortalidade dentro do hospital é bem mais baixa. Mas hoje eu sou convencido de que muitos dos pacientes, com bom cuidado, com pouco investimento, né, se alugarem uma máquina, por exemplo, de um BiPAP de ventilação não invasiva, alugarem um concentrador de oxigênio, para poder fazer uma telefisioterapia, ter essa monitorização em casa, podem, muitas vezes, se recuperar em casa com um cuidado igual ou maior que tem no hospital, tendo o oxímetro de pulso como sinal de alerta. Olha, está caindo, está chegando abaixo de 90, vai para o hospital porque em casa não vai segurar. Mas eu tenho segurado muitos pacientes em casa, fazendo telemetria de eletrocardiograma e telefisioterapia, fazendo uma técnica muito interessante que já é descrita nessa doença, que é deitar de barriga para baixo, chamada ventilação prona. Se nós olharmos a tomografia computadorizada desses pacientes, a doença é muito na periferia. Quando você deita de barriga para baixo, você joga o sangue por gravidade para as áreas boas do pulmão, botando sangue com um pulmão bom. E você consegue, às vezes, melhores incríveis de oxigenação. Dando tempo para que só de fazer isso, de deitar de barriga para baixo. Quem é meu paciente sabe que eu falo, deita de barriga para baixo. E fica se mexendo na cama como se fosse um frango de padaria. Fico brincando, né? Gostei dessa, hein? Aqui, Marcelo, hoje a gente tá... esse frango de padaria revelou um pouco a sua idade. Cuidado, hein? Mas é gostoso, né? Olha aqui. Mas ainda tem hoje aqui no Brasil. A Denise perguntou a você se não achar os remédios na farmácia, o que fazer? Como é que você faz quando você não tem... Um exemplo, só para citar uma cloroquina ou qualquer um zinco de fortalecimento. O que você faz? Você manda manipular? Existem farmácias de manipulação, várias farmácias que fazem produtos de boa qualidade. Né? Mas sempre com orientação. Me passaram... né? Oi? Sempre com orientação. Não ouvi? Não, claro, né? Aliás, hoje em dia é controlada a venda, com receituário branco controlado, sempre com orientação médica, sempre, qualquer remédio. E eu não advogo que todo mundo se trate, não, mas eu advogo que os pacientes que têm um sintoma que não seja muito leves, se procurem um médico para aconselhamento sempre. Não deixem chegar na falta de ar, como já foi advogado de início. Vocês vão estar correndo um perigo enorme. Uma pergunta interessante. A Sheila pergunta, todas as pessoas têm febre no início? Não, nada na medicina é tudo, né?
Mas a febre é o sintoma mais comum em mais de 80%. Seguido da tosse, né? Febre e tosse são os sintomas mais comuns. Eu tive febre 2 dias, não tive tosse nenhuma, tive muita rouquidão. Mas o interessante é que na diferenciação do coronavírus de outras viroses, o coronavírus dá pouca dor de garganta. Entendi. E dá muita diarreia. Então são sinais. Mas só que hoje em dia, qualquer sintoma viral é coronavírus, até que se prove o contrário. Gostei disso. O Marcelo, eu vou fazer uma pergunta que você não precisa responder. 2 pessoas perguntaram. Uma é a Carla e uma outra pessoa perguntou o que você sugere tomar no início dos sintomas e se usaria cloroquina no início. Eu já falei, você já falou que você não vai dizer nome de droga no início por questões até de segurança das pessoas. Mas se a pessoa tiver logo no início anosmia, dor no corpo, mal-estar, um sintoma de gripe mal explicado, que procure logo o seu médico, que ele tem um arsenal de medicações que ele pode, acreditando, fazer uso para ajudar a pessoa no início, correto? Eu quando a pessoa me procura com esses sintomas que me lembram muito coronavírus, eu mando tomar Novalgina. Novalgina é o melhor remédio do mundo, né? Não sei fazer propaganda, porque eu tenho pena quando eu chego na Walgreens com aqueles remédios todos e não tem Novalgina. O americano não tem Novalgina. É muito triste isso, né? É verdade. Eles têm tudo e não tem Novalgina, né? Mas falo o seguinte, se os sintomas persistirem, vamos na emergência, porque a gente vai fazer um eletrocardiograma para ver se você tem segurança de tomar se for tomar cloroquina, se tem segurança. Você vai fazer uma tomografia computadorizada para saber se já tem sinais, porque raramente uma doença dá sinais típicos no pulmão e o coronavírus dá sinais típicos no pulmão. Tá? Verdade. Ele dá uns infiltrados periféricos, parece um floco de algodão, é muito típico. O radiologista, o pneumologista, o intensivista, o emergencista, que está acostumado a ver, fala, é coronavírus. E a gente classifica em até 25%, 50% e mais que 50% de acometimento pulmonar. E, além disso, a gente faremos exames de sangue. Por quê? Porque um dos fatores de maior prognóstico e de maior complicação, como você bem sabe, Marcelo, são as tromboses. Então, muitos pacientes já chegam no exame de sangue inicial, nem sempre, porque muitas vezes eles nem sempre procuram no primeiro dia, com um exame chamado dedímero, que mostra que a coagulação está ativada. Um trabalho americano mostrou que um paciente com dedímero maior que 1.000, que o nível normal é 500, maior que 1.000, tem 100 vezes maior chance de complicação e 10 vezes maior chance de morrer do que um paciente com dedímero abaixo de 500. E hoje em dia, sempre que o dedímero está alto, é uma tendência a começar uma prevenção com anticoagulante. E manter essa prevenção até que o nível do dedímero volte a ficar abaixo de 500. Marcelo, né? Você tocou, eu queria só fazer um anúncio, uma pessoa se anosmia, a pessoa não cheira, você perde o olfato. Então está explicado. A Beth, grande amiga nossa, a Beth Goffman, está assistindo, prestigiando, e diz que o sinal está variando, mas nós estamos com bom sinal. Procura ver se não é a sua própria rede, Beth. E nós temos a honra aqui, Marcelo, de um grande colega nosso, o Cláudio Benchimol, está assistindo e fez uma pergunta interessante que você já se referiu. Ele falou que tem um trabalho mostrando que a melhora de 91% nos pacientes com hidroxicloroquina. Você já citou isso, né? Obrigado, Cláudio. O trabalho francês do Didier Raoult é um trabalho polêmico. Ele começou com 20 e poucos doentes. Foi quando foi a primeira publicação mostrando que quem não tomava nada mantinha uma carga viral quase igual durante os 5 primeiros dias. E quando você usava a combinação da cloroquina com a azitromicina, ele praticamente zerava depois do 4º dia.
foi muito criticado por várias falhas metodológicas, e ele depois expandiu, não publicou ainda, o trabalho com 1.100 doentes. E é esse trabalho que o Benchimol deve estar se referindo, né? Ele não publicou ainda, por 1.100 doentes, já é um trabalho mais bem feito, não é controlado com placebo, como os médicos da medicina baseada em evidência acreditam um bom trabalho, mas ele mostrou diversas coisas interessantes, né? Primeiro, a redução da internação absurda, da mortalidade também, da carga viral, e ele mostrou uma dúvida muito grande, que foi a primeira vez que essa dúvida foi falada, que é o seguinte: nós fazemos o controle da doença vendo se o vírus sumiu no nariz, no teste nasal. O meu primeiro paciente com coronavírus, ele não se tratou, era um rapaz de 20 e poucos anos que voltou da Itália com uma coriza e uma febre de 37,5. Quando veio o teste, ele já não sentia nada. Só que ele ficou 50 dias positivo com um vírus no nariz. E eu mantive ele em isolamento em casa durante 50 dias. Nesse trabalho do Didier Raoult, ele faz cultura de vírus. E ele mostra que nos pacientes tratados, depois de 15 dias, você não consegue fazer o vírus crescer em cultura viral. Então, em geral, esses vírus são detectados, mas são vírus mortos. Restos de vírus, do RNA do vírus. Restos de vírus. Então, que eles não acarretariam, teoricamente, né? Teoricamente, não com certeza, problemas de transmissão a outras pessoas. E depois saíram outros trabalhos mostrando que quando você já tinha imunoglobulina G, o IgG, que é o anticorpo protetor, alto, 99% das vezes o vírus era morto também. Aí já eram outros trabalhos. Então tem muitos médicos hoje recomendando fazer o controle para a liberação de cura com PCR, mas se o PCR ficar constantemente positivo e você já tiver IgG, a chance de você estar transmitindo não é zero, mas é muito pequena. Entendi. Marcelo, tem uma pergunta aqui do grande cirurgião cardiovascular, grande amigo lá de Belo Horizonte nos assistindo. E se no nosso grupo, eu acho que não, mas diga você, tem alguma experiência com ECMO? Nós precisamos de algum doente lá entrar em ECMO? No Rio de Janeiro, sim, tem hospitais que têm muita experiência com ECMO. Né? Lá na São José a gente não precisou colocar nenhum ainda. Não, a gente já fez muita ventilação espontânea, sem o paciente estar entubado. Pacientes que eu juraria que estariam entubados com a ventilação, botando o paciente com oxigênio de barriga para baixo. A gente conseguiu dar tempo e recuperar os pacientes, foram casos muito interessantes. É como você disse, uma experiência pioneira, eu creio, você mandar tratar o doente em respiração prona em casa, domiciliar. Isso parece que eu nunca tinha escutado. Ainda não vi nenhum trabalho, você é a primeira pessoa que menciona isso. Mas depois eu posso mandar umas fotos, eu não sei como é que compartilha, mas isso foi uma invenção do nosso grupo, né, de como a gente pode tentar evitar a internação. E aí a gente pede para alugar o BIPAP, alugar um concentrador de oxigênio, e o fisioterapeuta faz um chat com eles, ou eventualmente presencial, mas ele tem que ir toda paramentado, é difícil, e filma e manda para mim. Os filmes são incríveis, porque a melhora é absurda, e nesses 7 pacientes que certamente estariam internados, nenhum foi internado, né? Então a gente também está escrevendo um artigo para descrever isso, né? Isso seria muito mais barato do que uma internação hospitalar. Não tem dúvida, não tem dúvida. Né? Seria até uma estratégia pública. Por que não? Né? Se o governo investisse nisso, poderia investir nisso para tentar tratar com uma maneira adequada, com alta tecnologia e barata os pacientes em casa, desafogando alguns hospitais. Né? Seria uma coisa a se pensar por uma política pública, mas é muito disruptivo, né? Uma coisa que você tem que ter muita coragem de fazer. O paciente tem que estar muito fechado com você,
e você tem que estar tomando conta mesmo. Tem que ter uma telemedicina, a telemedicina tem que estar funcionando em alta qualidade, né? Celso, olha aqui, tem umas 30 perguntas. Você dá muito ibope, cara. A gente vai ter que fazer outra live. Vamos embora. Olha aqui, tem duas bem parecidas. Uma é, no nome que aparece aqui é Rechanes, que ela pergunta se o paciente com asma medicado tem um risco maior, e outra é do Renato Vilela, que pergunta como tem sido a recuperação dos pacientes com doenças respiratórias crônicas. Então, eu achei que isso se encaixa um pouquinho. A doença respiratória crônica e o asmático. Como é que fica diante da Covid? O asmático bem tratado, ele vai bem, né? Então, foi muito interessante que quando começou a epidemia fora do Brasil, o consultório aqui encheu de pessoas que nunca quiseram se tratar para se preparar para o coronavírus, né? E então o asmático bem tratado com corticoide tópico é um nome que dá arrepio nas pessoas, o corticoide, mas é o remédio que mudou a vida dos asmáticos. Ele não deve ser suspenso, ele deve ser usado tanto no nariz para tratar rinite. Tem alguns trabalhos até que dizem que o corticoide tópico pode ter efeito protetor contra o vírus. Olha que doideira, né? E quanto mais corticoide tópico você usar, menor a chance de descompensação, menor a chance de você precisar do corticoide oral. Que esse sim, no início do tratamento, poderia, se bem que hoje em dia você vê como as coisas estão mudando, poderia ser problemático no início do tratamento. Na segunda fase do tratamento, a gente já tem usado de rotina nos pacientes que apresentam inflamação grande, principalmente nos pacientes internados. Mas o corticoide tópico não é problema, então os asmáticos bem tratados ficam protegidos. Quanto à recuperação, não se sabe, né? Então a gente sabe que muitos pacientes vão ter sequelas pulmonares. Essas sequelas, em geral, na literatura, não são incapacitantes. Quase 300. São fibroses periféricas que a gente tem. O pulmão é enorme, né? Se a gente esticar o pulmão, ele tem o tamanho de uma quadra de futebol de salão. Então você vai ter pequenas áreas de lesão no pulmão que aparentemente nos primeiros trabalhos da literatura não impactam. E a gente está com um projeto de pesquisa lá junto com o Laboratório de Performance Humana, lá do Fabrício Braga, para que a gente pegue os pacientes com 30 dias pós-Covid, os pacientes que tiveram lesão pulmonar, avaliar qual é o impacto disso no teste cardiopulmonar e incluí-los no programa de reabilitação. Vai ser bem interessante. Eu vou poder dar para vocês no próximo. Oi? Muito interessante. E o Fabrício vai ser um dos nossos convidados aqui para falar sobre isso, especificamente sobre esse assunto. Você estava terminando. Então, essa resposta, qual é a sequela que isso vai deixar, a gente vai poder dar para vocês quando o trabalho ficar pronto, porque não tem esse trabalho feito no mundo de avaliação cardiopulmonar pós-Covid. Também é o terceiro trabalho pioneiro do nosso grupo. Telemetria de eletro domiciliar para segurança, né, dos pacientes que estão usando remédios que poderiam causar arritmia. O segundo é a telefitoterapia com a ventilação de bruços, né, prona, e com ou sem oxigênio para evitar internação em pacientes um pouco mais graves. E o terceiro vai ser a avaliação do impacto funcional pulmonar através do teste cardiopulmonar, da ergospirometria, junto com o LPH, em pacientes que tiveram doença pulmonar confirmada na tomografia 1 mês após a alta. Esse é o nosso protocolo. As pessoas estão perguntando se a live fica gravada. A live fica gravada no site da Itamucino e depois sai um IGT vídeo, aquilo, a pessoa pode rever então a live, vai ficar gravada. Perguntaram também, você falou de aparelhos, de fazer CPAP em casa. Eu acho que isso não é para ninguém comprar esse tipo de aparelho. Se alguém tiver qualquer problema, ligar para um pneumologista, ligar para o seu clínico, para tentar entender o que é isso. Não dá para sair por aí comprando, não é prudente. O Souto, que é um colega cirurgião vascular de Niterói,
fez uma pergunta interessante. Agora que já se aprendeu um pouco, são duas perguntas. Você acha que agora os doentes estão ficando menos tempo no CTI? E a segunda pergunta dele é: em que fase da pandemia estamos no Rio de Janeiro? Bom, a gente com certeza aprendeu muito com a experiência chinesa, italiana e americana. A gente teve essa chance de aprender com eles e poder aplicar as coisas com mais calma. Então eu vejo a minha equipe lá, minha e do Gustavo lá no CTI, trabalhando com muita calma, com muita parcimônia, sem afobação. E a gente percebe que por aí do mundo, o que matou muita gente deve ter sido a afobação, entendeu? Desespero dos médicos, vendo aquela quantidade de pacientes chegar de uma maneira louca e sem condições emocionais de dar atenção para tanta gente. A gente sabe que os CTIs americanos funcionam com muito poucos médicos e tem um médico, às vezes, para tratar, não sei, 30 pacientes e muitos enfermeiros. E eles, de repente, começaram a ficar sobrecarregados de uma doença que eles não conheciam. E que já trouxeram para a gente, quando chegou no Brasil, um conhecimento um pouquinho maior. Eu vejo a nossa equipe na São José trabalhando com muita calma e muito centrados e dando o melhor que pode para os pacientes, né? Não quero fazer propaganda do hospital, não, mas a gente está indo muito bem, sim. E tinha a segunda pergunta. Então, a segunda pergunta, se ele perguntou, era rapidamente, que eu ainda tenho 30 perguntas para você aqui. Era em que fase? Você já mencionou que acho que talvez ele perdeu. Então, em que fase, né? A gente, todo dia a gente ouve falar que as próximas 2 semanas serão um pico, né? As próximas 2 semanas serão um pico. Me mandaram ontem um estudo matemático mostrando que o pico vai ser no meio para o final de julho. No meio para o final de julho será o pico. E que aí nós chegaremos a mais de 1.000 mortes por dia, né? Esse é um estudo matemático, mas só o tempo vai dizer, né? Talvez, e saiu um outro trabalho muito interessante, Marcelo, sobre a miscigenação das raças que tem em alguns países e a menor mortalidade que ocorre nesses países. Pode acontecer com a gente, né? Também. Pode acontecer na Indonésia, na África. A miscigenação pode causar alguma coisa protetora, né? E lembrar também que nós somos um país que é o primeiro país grande, mais pobre, que foi pego com isso. Ontem fizeram uma entrevista comigo perguntando sobre isolamento social. A gente tenta, né? Eu não conheço um ser humano que queira pegar a doença, né? Então, todos que podem ficar em casa estão ficando em casa. Só que nós temos uma população que tem que sair cada dia para roubar o dinheiro para comer. Então, e o governo deu R$600. Com R$600, você não consegue fazer. O que você consegue fazer? Uma brasileira que está morando no Canadá, eu soube hoje, está recebendo $3.000 canadenses por mês. Ela é brasileira. Estudante no Canadá, $3.000 canadenses para ficar em casa. Então, aqui no Brasil, nós somos um país pobre, a gente tenta fazer o melhor do isolamento social, que é óbvio, para diminuir a taxa de infecção e dar tempo das pessoas terem alta e ter leito para todo mundo, mas a gente tem favela, a gente tem pessoas pobres. Mas aqui, né? A gente não vai entrar nisso, mas eu diria a você que isso é a crônica de uma tragédia anunciada. Não se investe no SUS no Brasil há 50 anos, desde o tempo do Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Se você colocar isso em anos, são 50 anos que se não investe em SUS. É claro que hoje o SUS não estaria preparado. Então, para mim, é crônica de uma tragédia anunciada. Não espere que em 24 horas pode botar 3 ministros da saúde lá que não vão resolver. Porque, na verdade, a infraestrutura não foi feita nos últimos 50 anos. E esse é o resultado. Existe aqui um problema de saneamento básico, que não é investido há 100 anos. Então, vou até pular esse assunto, vou falar aqui. O Birdman pergunta a você se os fumantes estão mais arriscados. Isso é uma outra polêmica, porque tem países que têm muitos fumantes e tem poucos fumantes afetados. Mas
teve um trabalho publicado no New England também, mostrando que o fumante tem 10 vezes maior chance de morrer com coronavírus do que o não fumante. É óbvio, a gente está no momento da gente se cuidar, né? Eu tive diversos pacientes que me procuraram em janeiro, fevereiro, março, para parar de fumar, com medo. É o medo que move as pessoas, né? Quando a pessoa sente que o dela está na reta e que ela pode fazer alguma coisa que mude sua história e depois ela não fez e não mudou a história dela com uma coisa que ela poderia, ela não vai se perdoar. É verdade. Entendeu? Então é a hora, pessoal, de ter bons hábitos de vida, de emagrecer, de parar de fumar, de se tratar das doenças crônicas, para ter a menor chance de complicação com essas doenças. Nós temos poucos minutos, vou fazer umas perguntas mais rápidas aqui. O Saul Cohen pergunta assim: eu tomo azitromicina em dias alternados, quer dizer que eu estou protegido? Não existe nenhum trabalho quanto a isso. Porém tem vou contar um caso interessante de uma família toda pegou, e o menino, que é um paciente asmático grave, toma azitromicina em dias alternados. Ele foi o único da família que não pegou. E ele fez 4 testes, Marcelo, para saber, porque não era possível. Ele vivia com a mãe pegou, abraçando a mãe, né? Ele não pegou. E a mãe perguntou isso para mim: Marcelo, será que é essa azitromicina em dias alternados que protegeu ele? Um dia a ciência vai dizer, por enquanto não tem nada que diga. Marcelo, a Magda Wassmann fala para você assim: a Unimed prescreve azitromicina e cloroquina e o Ministério da Saúde fala em Tamiflu. Eu desconheço. Eu vi o Ministério da Saúde, ao contrário, falar também em cloroquina e azitromicina, não? Eu não vi ninguém... O Tamiflu não tem efeito nenhum no coronavírus. Zero. O Tamiflu, o oseltamivir é remédio para tratar a influenza. A gente está entrando agora na época de surtos de influenza, por isso que teve essa corrida à vacinação. No início da pandemia nos Estados Unidos, eles estavam no surto da influenza, davam Tamiflu junto, porque não é fácil diferenciar, e eles nos Estados Unidos já tiraram do protocolo, porque não tem mais influenza, só tem coronavírus. E eu também testava todo mundo para influenza no começo, hoje em dia nem testo mais, porque os achados radiológicos são tão típicos que você pode jurar que é coronavírus olhando a imagem radiológica. E eu não dou Tamiflu para ninguém. Exato. A Beatriz Gurgel Morgado pergunta a você qual a sua opinião sobre atividade física ao ar livre. A atividade física é sempre bom, né? Eu acho que a gente tem que ter respeito com as outras pessoas. Eu acho que você for sair, tem que sair de máscara, manter a distância recomendada. E nós, por exemplo, que praticamos ciclismo, tem um trabalho mostrando que se você estiver atrás de uma pessoa que está infectada, o vírus pode ir até 20 metros de distância. Então, evitar ficar colado, pelotão, né? Atividades que você fique muito perto de outras pessoas. Máscara? Eu tenho pedalado de máscara. Eu acho que é uma questão até de respeito aos outros, mesmo eu já tendo tido a doença, mesmo eu já tendo o IgG, já não tendo mais vírus, eu acho que é uma questão de você mostrar aos outros que você tem respeito a eles. E eu já vi gente pedalando sem máscara e a população falando: bota máscara, bota máscara. Eu não quero passar por isso. Entendi. Eu não quero passar por isso. Ramon Taboada fala um assunto que você já falou, que alguns profissionais defendem o uso do anticoagulante. O Covid deve ser tratado como uma doença trombótica. Você já falou sobre isso, que tem muita trombose. É uma doença, e que é uma doença super trombótica. Monitora o nível de um derivado do coágulo, para a população entender, um derivado do coágulo, que é o dedímero, que é um resquício que a gente olha no sangue. Se isso aumentar, a gente entra precocemente com anticoagulação. Concorda? Sim, e a explicação a isso seria que o mesmo receptor da enzima conversora da angiotensina, que é onde o vírus entra, existe dentro dos vasos sanguíneos. Então o vírus faz uma grande inflamação dos vasos sanguíneos e levando o território do meu amigo Marcelo Ferreira, uma grande vasculite, né, uma angeite, e com isso, né, ativa muito a trombose. Então, eu tenho uma história muito interessante de contar, que há 3 anos atrás, um amigo meu que mora nos Estados Unidos teve um H1N1, não era coronavírus, claro, H1N1, e fez uma embolia pulmonar depois. E hoje em dia, quando a gente tem embolia pulmonar
de causa desconhecida, a tendência é anticoagular para o resto da vida, queriam anticoagulá-lo para o resto da vida, e ele veio com essa teoria. Não, eu acho que foi pelo vírus. E hoje ele fala, olha como eu estava certo. É verdade, hein? Né? Olha como eu estava certo. Tem uma pergunta legal da nossa querida amiga médica, Leandra Metsavar. Ela pergunta a você, será que quem tem hemoglobina mutante tem melhor prognóstico? Eu não sei, aí eu não sei responder. Essa foi difícil, hein? Aí foi muito difícil essa pergunta para mim. Ô, passou da minha capacidade intelectual. Não, a Leandra vai explicar, ela vai explicar isso para a gente, né? Marcelo, tem uma pergunta aqui do Daniel Freitas. Um paciente com PCR, mas que foi sintomático e após 20 dias realizou o teste rápido, deu IgM e IgG negativo. Deve fazer o exame sorológico? Tem chance do primeiro ou do segundo ser falso negativo? Bom, aqui ele entra numa questão muito complexa, né? Que todos esses... O tempo em que a pessoa gera imunidade é muito complicado. Eu estou falando do IgG, né? Que gera imunidade. Se o IgM já está negativo, ele já saiu da fase aguda da doença. Né? Então ele fez o teste do IgM tardio, ele já saiu da fase aguda da doença, mas provavelmente ele não ainda desenvolveu o IgG ou não conseguiu desenvolver um IgG que pudesse ser captado nesses testes rápidos que a gente não sabe a qualidade. Então eu não peço teste rápido para ninguém. Eu peço sempre teste sorológico no sangue. Mesmo assim, tem muito erro. É verdade. Então, o teste rápido tem que ver se foi aprovado pela Anvisa. Foram todos desenvolvidos a toque de caixa. A Anvisa hoje em dia aprova qualquer coisa, para não dizer que ajudou a matar gente. Então eu prefiro ir nos testes de qualidade feitos por bons laboratórios que tenham certificação. Entendi. Marcelo, olha, está excelente, dava para continuar mais uma hora, ou fazer um bis, quem sabe. Faltando 2 minutos agora para terminar, eu vou dizer assim, queria te agradecer como amigo, como meu médico, te parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo no CTI da São José, você como pneumologista, te parabenizar como ciclista, você é um grande ciclista, Verônica ciclista, e queria agradecer também em nome da Itamucino, que está fornecendo a plataforma para a gente, que faz os anúncios, que faz o desenho gráfico, tudo gratuitamente, uma cortesia, obrigado. E esse último minutinho que falta agora, eu deixo você dizer suas últimas palavras, ou para todo mundo, o que você quiser. O microfone é seu. Bom, primeiro, não menospreze essa doença, essa é uma doença muito traiçoeira. Não fiquem esperando passar mal para procurar o médico. Qualquer alteração, vocês liguem para o médico de vocês e falem, olha, eu tô com febre, eu tô com dor de cabeça, eu tô com diarreia. Qualquer coisa, deixa o médico interpretar. Porque é uma doença que, se você deixar chegar na fase da falta de ar, como foi inicialmente falado pelo governo, já não é mais falado assim, você corre muito risco. E vamos torcer para que os trabalhos demonstrem que algum remédio seja eficaz, que a vacina venha logo. Hoje teve uma notícia boa de talvez uma vacina que venha. A solução é a vacina, mas não pode vir a toque de caixa também, porque senão os efeitos colaterais são imprevisíveis, né? Uma vacina que nunca nenhuma vacina foi desenvolvida em 2, 3 meses.